TV Macapá, Canal 4. A TV que tem a sua cara. Bom dia, estamos começando o programa Argumentando, que hoje conversa com o capitão Álvaro Júnior. Álvaro Júnior, ele é presidente da associação e vai já explicar direitinho as atividades dessa associação, que tem sido muitas. Mas vamos tratar aqui dessa operação Legalidade. Aliás, que a gente tem visto algumas faixas por aí com base nessa operação Legalidade, que começou já no dia 25. Não falar sobre ela agora. Eu quero contar com você, para você que é policial, parente policial, gosta de policial, confia no policial, é interessante você acompanhar essa entrevista porque ela é esclarecedora em muitos pontos. Eu vou para o rápido intervalo e já volto conversando com o capitão Álvaro. Bem, agora sim, capitão Álvaro, um prazer muito grande te receber aqui. Você que está numa missão danada, né? Um dos daqueles que tem, pela notícia que a gente tem, que você que toma a frente em algumas missões ali importante, que tem alguma coisa a ver essa operação Legalidade com esses problemas que os policiais militares passam? Realmente tem tudo a ver, né? Tudo a ver? Tudo a ver. Na verdade, nada mais é do que o descontentamento da tropa externado através da entidade que os representa. A Associação dos Servidores Militares do Estado do Amapá, a ASMEAP, é uma entidade civil, sem fins lucrativos, né? Criada para representar os militares do Estado do Amapá. Por que isso? Porque nós militares somos proibidos de sindicalizar, não temos direito à greve, não temos direito a uma série de, digamos assim, de direitos que o servidor civil tem. Então nós fazemos essas reivindicações através da associação que foi criada aí há 14 anos atrás. E decidimos em Assembleia Geral já há muito tempo atrás, há mais de um ano atrás, que nós buscaríamos junto ao Executivo Estadual todas as formas possíveis de negociação para que a gente pudesse conquistar ou garantir aqueles direitos que nós já temos e que na prática já foram conquistados no Estatuto de 2014. Certo. E infelizmente a gente não tem conseguido avançar. Álvaro, você é tido ali daquele grupo dos 32 sindicatos, aqueles 32 pessoas que falam em nome dos funcionários do Estado, em função principalmente dessa questão do pagamento de salário. São umas pessoas de proa que têm dado grandes ideias ali. E algumas são seguidas, outras não, tem que dar de novo para ver se segue. Então, primeiro eu quero te cumprimentar por essa tua dedicação. Obrigado. Agora, depois, como tu observa, é frustrante isso, tu tem uma solução para o problema e as pessoas que tu queres que enxerguem aquela solução não enxergam? É muito frustrante, né? Na verdade, nós somos, como você disse bem, 32 sindicatos e associações que se uniram para lutar pelos servidores públicos do Estado do Amapá, contra toda a sorte de, digamos assim, entre aspas, de maldade que nós estamos sofrendo aí ao longo desses 2 anos. E nós temos sim tentado contribuir com a nossa parcela dentro desse grupo, representando evidentemente os militares do Amapá, com dignidade, com respeito, com responsabilidade, porque esse é o papel do servidor militar, foi para isso que nós fomos empossados e esse é o papel do presidente da associação. Eu apenas represento a vontade da categoria. E a gente tem se manifestado, tem se posicionado, tem levado ideias ao Executivo, temos participado de várias reuniões, estamos participando em várias comissões ao mesmo tempo. Hoje eu participo, na qualidade de presidente, de pelo menos 4 comissões e o nosso vice-presidente participa em pelo menos mais 3, ou seja, a gente tem tentado dividir o trabalho. Quero inclusive aproveitar o espaço para agradecer ao Machado pela parceria, o Tenente Machado Bombeiro pela confiança que ele deposita na gente, no nosso trabalho. E tem sido muito frustrante, tem sido muito difícil, porque a gente leva as ideias ao Executivo, mas não vê elas efetivamente serem
implementadas. Isso é muito ruim. Você não quer ruim. que chegue lá, digamos, a sua ideia chegue lá e de repente ela vire uma regra dentro do governo. Não é isso. Você quer pelo menos... Pelo contrário. Que se tente a implantação, se tente... Pois é, nós temos tido muita dificuldade. É preciso mexer nessa estrutura que está aí. Uma máquina que não está funcionando adequadamente, que é o caso do Estado hoje, precisa ser apertada. Ajustes têm que ser feitos, exatamente. E infelizmente o que a gente percebe é que os ajustes não têm sido feitos na velocidade que precisa. Na verdade, não tem sido realizado praticamente nenhum ajuste, a verdade é essa. Então essa demora de iniciativa por parte do Executivo, essa falta de timoneiro, digamos assim, é que tem causado, tem deixado essa nau à deriva, infelizmente. Pois é, porque ano passado, 2015, foi o primeiro ano, teve toda aquela questão, mas naquele momento havia como consertar. Sim. Quer dizer, acabou não se consertando. Se tivesse tomado medidas de austeridade naquela época, talvez hoje nós não estivéssemos passando, infelizmente, pelo que estamos passando. O que aconteceu? Porque tu estava lá dentro, tu estava vendo o que estava acontecendo. Isso, você era um dos que gritava que ia acontecer. Pois é, a gente já vinha, inclusive viemos ano passado com você aqui, né? Tivemos a oportunidade de conversar bastante sobre isso. E desde aquela época a gente já vem se manifestando. O que a gente não entende é a demora do Executivo em implementar medidas efetivas para tentar estancar esse sangramento. Tu tá vendo? Tem gente... Está demorando demais. E esse comportamento assim... Você acha que o momento vai ser feito alguma coisa para diminuir esse tamanho do Estado? Eu espero que sim, porque nós estamos aí já há quase 2 meses nos reunindo toda segunda-feira na Secretaria de Planejamento. É uma comissão reduzida, são 5 ou 6 membros da União Sindical com técnicos da Secretaria de Planejamento, onde a gente também tem apontado algumas soluções, aquilo que a gente entende como viável para tentar justamente o enxugamento dessa máquina. Outras medidas que a gente percebe é que o Estado vai ter que se posicionar. Vai chegar uma hora que vai ficar completamente inviável. Eu acho até que nós já chegamos no fundo do poço. E espero, diferente de outros companheiros que dizem que a gente ainda consegue afundar mais um pouco, eu espero sinceramente que daqui a gente comece a crescer. O caso da redução do valor do orçamento através do indicativo que está na Lei de Diretrizes Orçamentárias, isso é muito grave, porque você já reduzir a questão da receita e você não ter capacidade de reduzir a despesa, então significa, se agora está sendo 10 dias de atraso, 15 dias de atraso, você vai esperar coisa maior, alongar isso. Esse é o nosso grande temor, né? A gente tem conversado isso porque chegou um ponto que o Estado precisou de 40 dias para fechamento da folha. Então, nós entendemos que se não houver medidas de austeridade agora, se o Estado de fato não tomar as providências que precisam ser tomadas e cortes têm que ser feitos, são duros, mas precisam ser feitos, é uma questão de necessidade, não é uma questão de boa vontade, é uma questão de necessidade. Se isso não acontecer, pode chegar a necessidade de um novo ciclo de 40 dias para pagamento. E aí essa nossa folha que hoje fecha no dia 10, poderia passar a fechar no dia 20, o que seria o caos total no Estado, e, infelizmente. Pois é, além, acompanhando isso tudo, é a questão dos compromissos de folha, que não são cumpridos. De toda sorte, né? Olha, o Estado não arrecada, não tem recolhido o Amprev desde janeiro de 2015, então, os recolhimentos previdenciários, isso mexe diretamente na vida do servidor público, na sua vida, servidor público, porque a sua aposentadoria será garantida pela Amprev e o Estado hoje deve algo em torno de 4 bilhões de reais para a Amprev. E durante todo esse período não tem efetuado o pagamento, inclusive já encaminhou um documento informando a impossibilidade de pagar e tentando renegociar, da dívida, exatamente. Nós temos alguns casos com relação à Amprev que não vou falar daqui a pouco mais, mas antes nós vamos para o intervalo, a gente volta já em seguida continuando essa conversa. Na 2A tá mais barato, na 2A tá mais barato. Volta às aulas é na 2A. Aproveite! Resma de papel A4 de R$ 17,99 por R$ 16,99. Mochila Princesas a partir de R$ 29,90. Mochila adulto a partir de R$ 14,99. Caderno 10 matérias de R$ 9,99 por R$ 6,50. Parcela em até 10 vezes sem juros nos cartões. Vem pra 2A, vem pra 2A.
Muito bem, de volta aqui conversando com o capitão Álvaro. Agora, tem algumas medidas, capitão, com relação a esses encontros que vocês têm tido lá, que elas apareceram assim. Uma delas, que me pareceu bastante coerente para o lado dos trabalhadores que são efetivos, era uma de pegar as funções gratificadas, 1, 2, 3, e as funções só poder ser ocupadas por funcionário. Deixar exclusivamente, exatamente. Porque o que acontece? São quase, é muita gente. Então você traz de lá tipo um novo funcionário. Isso. Quando você tem um funcionário dentro de casa. Qualificado. Que poderia ficar por 1/10, 1/20, ou melhor, 1/10, ou mesmo 20% do valor acrescido pela responsabilidade que ele assume. Com certeza. Mas era uma queda significativa. Com certeza absoluta. Sem mexer em nada. Sem mexer na estrutura. Por que não é aceita essa proposta? Por que o secretário de Planejamento, o secretário da Fazenda e o próprio governador não aceitam isso? Olha, o que a gente percebe é que, na verdade, na mesa de negociação, a proposta ela é aceita. Se diz que vai se fazer, que está se providenciando a documentação e a efetivação desse processo. Só que, na prática, isso não se concretiza, não se realiza. É essa frustração que eu estava falando de vocês. Fica o tempo todo prometendo, dizendo, não, eu vou fazer, eu vou cortar secretarias, eu vou fundir secretarias, eu vou reduzir orçamento. Isso vem sendo dito já há 4 meses, desde abril isso vem sendo dito. E o que a gente percebe, vamos fazer um comparativo aqui de uma forma bem prática para quem está ali nos olhando entender. O governo Temer assumiu e em menos de 2 semanas no governo, fundiu ministérios, fundiu secretarias, reduziu o tamanho da máquina para conseguir ter orçamento suficiente para se manter. E no estado do Amapá, infelizmente, não. A gente percebe que o discurso vem há 4 meses, não, nós vamos fazer, mas infelizmente não é feito. E eu só posso, infelizmente, dizer que isso deve ter alguma coisa relacionada a acordos políticos, etc., porque não existe finalidade prática para isso. Porque você tem o seguinte, o que aconteceria seria os bandeirantes, os que levantaram a bandeira durante os comícios, eles ficariam sem emprego, porque senão vai acontecer do mesmo jeito, vão perder a eleição, não é? E vai sair uma hora, se não perder agora, mas daqui a pouco mais vai ter que sair, vai trocar por outro grupo. E isso é uma coisa que tem que ser interrompida. Precisa. Agora, além disso, vocês fizeram uma proposta aí de venda da CEA, da CAESA. Não, essa proposta, na verdade, de privatização da CAESA partiu do Executivo. Do Executivo? Sim, mas eu acho que na hora H vocês estavam numa mesa de negociação. Na mesa a gente conversou sobre todos esses assuntos. Sim. Alguns deles a gente rechaçou, né? Outros nós vimos como positivo, não. Depende da situação de como vai ocorrer essa transposição. Por exemplo, se for para a empresa, passar para a iniciativa privada e a gente continuar com a qualidade de serviço péssimo que nós temos hoje e com preços elevados, que é basicamente o que tem acontecido, infelizmente, com a CEA hoje, aí nós não queremos, porque é prejuízo para a população do estado do Amapá e para o próprio servidor público, exatamente. Ninguém perdoa o servidor público numa dessa. Então, se for para a coisa melhorar, andar de forma positiva, para o crescimento da sociedade, nós queremos, nós concordamos. Nós estamos na mesa conversando com muita responsabilidade e queremos buscar soluções para o que nós vivemos hoje. O momento ele é muito difícil. A situação fiscal da CAESA, ela não permite que a pessoa vá barganhar muita coisa, não. Não, a situação da CAESA, da própria CEA, o governo fez um empréstimo de 1,4 bilhão para sanear a CEA e hoje a CEA já tem um passivo do mesmo valor, ou seja, o empréstimo praticamente não serviu para nada, a gente continua devendo 1,4 bilhão para a companhia. Nada não, tá aí, nós estamos com conta até 2034. Eu digo na prática, efeito prático para a população, né? Sim. Porque não houve praticamente melhoria do serviço, muito pelo contrário, a reclamação continua latente no meio da sociedade. Nós continuamos devendo para a companhia, ou seja, hoje já temos uma dívida praticamente do mesmo valor e a coisa não flui. Então não é isso que a gente quer. A gente quer que as melhorias aconteçam para a sociedade e para o servidor público, que é a ferramenta do Estado. O servidor público ele é a ponta de lança do Executivo. Além disso, nós somos aquele que atende diretamente a sociedade. Além disso, aquela ideia de fundir aquelas secretarias, outras serem absorvidas, continuam vivas dentro do governo? Nós continuamos insistindo. Sim.
O governo, em certos momentos, sinaliza no sentido de que vai realizar essa quais função. seriam? Olha, seria a CEDEL, a extinção da CEDEL. Certo. Salvo engano, iria juntar na Secretaria de Educação, como era anteriormente, certo, né? Porque nós sugerimos a SECOM, a própria Secretaria de Comunicação, que ela fosse absorvida por um outro, até pelo gabinete, se fosse o caso, para que a gente possa reduzir o tamanho da máquina, porque não pode continuar do jeito que está, a coisa está inchando, muitos carros, a venda da muitas indicações. Também era um dos assuntos que foram debatidos, foi a venda da radiodifusora de Macapá. Quem fez a proposta? Foi o governo ou foi o grupo? Se eu não estou enganado, essa proposta saiu por parte do grupo. Do grupo? Exatamente. Tá certo. Agora me diz uma coisa, com relação a esta questão da campanha, essa campanha da legalidade, o que é isso? No estrito cumprimento da lei. Nós militares temos a obrigação de cumprir a lei e esse é o nosso papel constitucional, foi para isso que nós fomos contratados, essa é a nossa função. Além de defender a sociedade, nós temos o papel de, entre aspas, forçar o cumprimento da legislação. E nós temos tomado um caminho diferente desse. Em que sentido? Nós temos viaturas sem condições de tráfego, isso é fato, né? Viaturas com problemas elétricos, viaturas com problema de pneu careca, viaturas sem documento, sem CRLV. Aliás, essa questão de viatura, eu vi que teve algumas pessoas que disseram que recentemente 2 acidentes aconteceram com carros da Polícia Militar. E existe, inclusive, a suspeita de que os acidentes ocorreram em virtude de que os pneus estavam sem condições. Pois é, então é isso, já consegui levantar isso lá pelas Não, nós não conseguimos porque um dos acidentes nós temos certeza que não foi feito o laudo pericial. E o segundo acidente nós estamos tentando conseguir as informações para verificar se de fato essa situação foi a causadora do acidente. Graças a Deus, em nenhuma das duas situações nós tivemos perda de nenhum companheiro e nem nada assim de mais grave. Evidentemente que no primeiro acidente tivemos companheiros que foram conduzidos em uma situação preocupante para o HE, mas graças a Deus conseguiu se recuperar bem. Agora nessas faixas que vocês estão colocando, fala lá assim, que não vão pagar o pato. O que é isso aí nessas? É porque infelizmente hoje apenas o servidor está com todas as letras, não vão pagar o pato. É porque na verdade, na prática, o atraso do salário, uma divisão, como é que se chama lá, a repartição do salário? O parcelamento do salário. Nós estamos, na verdade, muito decepcionados, porque isso tem ocorrido apenas com o servidor do Poder Executivo. Você não vê parcelamento de salário no Tribunal de Justiça, não vê no Ministério Público, não vê no TCE e muito menos no Tribunal de Contas. O parcelamento de salário só existe no Poder Executivo. Isso em virtude de quê? Nós entendemos uma série de fatores, entre eles o fato do Estado continuar repassando para os poderes os valores acima do previsto por lei. Porque a LDO ela diz que caso o orçamento não atinja o previsto, os poderes deverão de ofício providenciar contingenciamento de gasto, na prática, para se adequar à arrecadação real, aquilo que de fato o Estado está arrecadando. E o Estado do Amapá continua repassando para os poderes como se tivesse cheio, como se estivesse recebendo dentro do previsto. Certo. Isso, nos últimos 6 meses, um levantamento nosso, gerou aí um repasse a maior de 21 milhões de reais. Ou seja, 21 milhões de reais talvez não resolvesse o problema do Executivo, mas com certeza resolveria o problema da falta de medicamentos nos hospitais, da falta de condições de trabalho em vários postos de serviço. Ajudaria muito, porque 21 milhões de reais é muito dinheiro. É muito dinheiro. Exatamente. Então o que acontece? Os poderes continuam, a gente até brinca, né, vivendo no fantástico mundo de Bob. Deslocados. Sim, nós somos deslocados sem a possibilidade de dizer não. Dizer não. Exatamente. Porque você tem que tirar férias de um colega, você tem que tirar a licença de um colega, você tem que... uma série de Nós situações. Temos em torno de 3 milhões e meio de reais de diárias atrasadas de 2009 para cá. Então, no ano passado nós temos ainda 42 mil do ano passado,
Esse ano nós temos algo em torno de 48 mil, fora algumas que foram pagas no início do ano, ainda temos 48 mil. E temos pendência de 2014, 2013, 2012, 2010, 2009 e 2011. Ou seja, além dessa questão da diária, que a lei obriga o Estado a pagar antes do deslocamento do servidor, a lei é bem clara, ela diz que a diária é para custear o seu deslocamento. Neste caso aí, eu quero conversar contigo na volta, para rápido intervalo aí, a gente já volta. E aí eu quero falar sobre uma decisão judicial que acabou desobrigando o governo de pagar antes do deslocamento. Mas é só um momento, a gente já volta já. Onde você imagina que está a melhor pizza? Paris? Roma? Nova York? São Paulo? Que nada! A pizza mais saborosa que você já provou, quentinha, caprichada e deliciosa, feita na hora e do seu jeitinho, espera por você na nova Casa da Pizza. A qualidade que você já conhece em mais de 40 sabores de pizzas e massas em novo endereço. Avenida Mendonça Júnior, 1286, entre Leopoldo Machado e Jovino de Noá. Casa da Pizza, 3225-1212. Muito bem, de volta aqui, nós estávamos falando no bloco anterior sobre essa questão das diárias, que é um calo na bota de todos os policiais. E dos comandantes. Militares, policiais e bombeiros militares, né? Todo mundo na mesma situação, infelizmente. Triste. Pois é, vocês têm todo esse crédito lá dentro e não conseguem receber esse crédito. Infelizmente não. E esse crédito é obrigados a judicializar. Esse crédito é produto de um sacrifício extra. Com certeza, absoluta, porque o militar acaba custeando o seu deslocamento. Ele acaba tirando do seu bolso para se alimentar, da boca do filho dele a alimentação para se alimentar durante o dia. Como é que as MEAP se posiciona com relação a esse reclamo dos associados? Olha, nós temos tentado de toda forma, tentamos administrativamente, como não foi possível, nós ingressamos com uma ação judicial há um mês atrás, pedindo ao Poder Executivo que apenas determinasse que nada além de que o militar só fosse removido para o interior com a diária no bolso, o que é o que determina a lei, diga-se de passagem, né, porque a diária ela é para custear o seu deslocamento, a sua hospedagem e a sua alimentação durante o serviço. Porque nós não vamos para o interior a passeio, nós vamos dar trabalho. E o que tem acontecido? Infelizmente o militar tem ido trabalhar, aí num período como hoje, parcelamento de salários, de dificuldade financeira, porque nós estamos com arroxo salarial há 2 anos sem reajuste, você vai para lá e é obrigado a tirar do seu bolso, da boca dos seus filhos, da sua família, para custear a sua hospedagem, chega de lá, não recebe a diária, espera 1 ano, 2 anos e não tem não tem outra solução. A única solução é o quê? Movimentar a máquina do judiciário, ingressar com uma ação, às vezes para receber 200, 300 reais. Ou seja, nós temos uma previsão de que um processo judicial custa em torno de 1.500 a 1.800 reais para o Tribunal de Justiça. Você movimenta a máquina do Tribunal de Justiça em torno de 1.800 reais para receber 200, 210, 300. Quer dizer, situações que poderiam ser resolvidas de forma administrativa e os nossos direitos, todo o que tem causado grande transtorno ao militar, e é por isso um dos objetos da Operação Legalidade, é o fato de que todos os nossos direitos hoje só são reconhecidos mediante ação judicial. Tudo. Ajuda de custo, no caso de transferência para o interior, translado de bagagem, que é a movimentação digamos assim, da mudança do militar para aquela localidade, também judicial. Diárias nós só temos recebido de forma judicial, ou seja, os nossos direitos todos estão sendo travados e nos obrigando a entrar com ações, e hoje a associação tem algo em torno de 13 mil a 16 mil ações judiciais em andamento. 13 mil? Exatamente. E se a gente for levar aí, olha, agora recentemente nós tivemos em Laranjal do Jari. Ficamos 2 dias em Laranjal do Jari atendendo os nossos companheiros policiais e bombeiros lá, e nesses 2 dias nós entramos com 46 ações judiciais. Foram feitas e protocoladas lá na comarca de Laranjal do Jari. Dessas 46, apenas uma era relacionada à questão familiar. Todas as outras 45 foram ações contra o governo do Estado por pagamento de ajuda de custo, de diária, de traslado de bagagem, ou seja, a judicialização do direito. É muito complicado. É muito complicado. Muito complicado. Isso gera uma desmotivação, gera descontentamento, gera
vou tentar ser um pouco brando, né? Mas gera uma tristeza profunda no militar. A gente se sente mal, porque é muito ruim você que tem a obrigação de cumprir a lei, de fazer cumprir a lei, ter que entrar na justiça para ter o seu direito reconhecido. E às vezes por valores irrisórios. E tem um detalhe, né? Todos vocês, todos os policiais e bombeiros estão aí sobrecarregados. Com certeza. Nós deveríamos ter hoje, na Polícia Militar, um efetivo de 7.820 homens. Nós temos hoje em torno de 4.000. Ou seja, são 4.000 para fazer o trabalho de 8. E aí você acaba trabalhando dobrado. Para você ter uma ideia como o Estado acaba descumprindo a legislação, o nosso estatuto prevê que o militar tem que ter uma jornada de trabalho de 160 horas mês. A lei é bem clara, ela diz que em período de normalidade da vida social, a escala de serviço do militar não excederá, em hipótese alguma, 160 horas mês. Quais são os períodos de anormalidade para nós militares? Estado de guerra, estado de sítio e calamidade pública. E nós não estamos vivendo nenhum dos três. Portanto, não se justifica eu ter hoje companheiro no interior do estado trabalhando 360, 320, 340 horas mês. Mais que o dobro da jornada de trabalho. E sem ganhar uma moeda de 10 centavos. Sem ganhar uma moeda de 10 centavos a mais, porque nós não recebemos hora extra, serviço extraordinário. Ou seja, são absurdos que a gente não pode mais continuar aceitando. E não lá, dá pra gente continuar transforma em assim. 4. Eu tive uma conversa com esse transforma em 4. Porque além dele trabalhar dobrado, ele faz serviço de 2. Sim, não. Quer dizer, onde era que você tinha que ter 8, você tem 4. Onde era para ter 4, você tem 2. Eu diria que tem situações até maior. Eu cheguei numa localidade do interior, que a gente viaja todos os destacamentos, e me surpreendi com uma escala de serviço, né? Porque estava lá, comandante da guarnição, sargento fulano de tal. Não vou dizer o nome por uma questão ética. Patrulheiro, o mesmo sargento. Motorista, o mesmo sargento. Permanência, que é o cara que permanece no quartel, o mesmo sargento. Armeiro, que distribui os armamentos, a mesma pessoa. Faxineiro, ele também. Ou seja, ele era 6 em 1, ele era a Polícia Militar, a personalização da Polícia Militar, sozinho em um município que é Tartarugalzinho, que é um município grande. Razoável. Então, se isso acontece em Tartarugalzinho, você imagina em outros destacamentos bem menores. Bem menores. E a gente está tendo outras dificuldades agora. Por exemplo, a PGE, imagino que para dificultar o pagamento, veio com alguns pareceres no sentido de que o militar só tem direito às 4 ajudas ou às 2 ajudas se ele comprovar que ele deslocou, levou a família para essa localidade. A lei ela não diz isso. A lei diz que você tem que possuir dependente, ou seja, eu tenho filho, eu tenho mulher, eu tenho dependente se eu comprovar. Porque eu vou dar um exemplo para você, o Gurijuba, destacamento do Gurijuba. Para quem não conhece, você vai até Santa Luzia do Pacuí, que é longe, dependendo da época do ano, dá até 6 horas de viagem. Depois você vai pegar um outro carro para ir ao Aterro do Aristarco, que dá mais 1h30. Vai embarcar numa voadeira, navegar durante 1h30, 2 horas para chegar no Gurijuba. É um destacamento, um casebre no meio do nada. Lá não tem rádio, lá não tem televisão, lá não tem telefone, lá não tem energia elétrica, lá não tem escola, lá não tem saúde. Como é que o militar vai levar o seu filho para um lugar desse? Quem é o cidadão que vai tirar a sua família do conforto aqui no estado e da capital e levar para um lugar desse? Então, o que vai acontecer? Hoje nós temos dificuldade, nossos companheiros não querem mais ir para o interior, porque não recebe e porque está sendo desrespeitado literalmente e trabalhando excessivamente. Isso é muito ruim. Capitão, capitão presidente aqui, eu estou satisfeito com a nossa conversa, muito obrigado por ter vindo. Eu acho que os militares aí, os familiares dos militares, tem aí um guerreiro que está à frente dessa organização, que é a ASMEAP, e representando, pela notícia que a gente tem lá de dentro, muito bem. Muito obrigado por ter vindo. Eu agradeço a oportunidade e quero deixar nossos companheiros tranquilos que a gente vai continuar defendendo os direitos militares, até porque somos militares, né? Eu nunca mais vou ser civil, eu sempre brinco com isso, a partir do momento que eu... Daqui para frente, nem em termos de personalidade, porque a gente acaba adotando aquela postura militar, né? E nem depois de aposentado, a gente nunca mais é civil, a gente vai ser militar da reserva ou reformado para sempre. E é por isso que a gente defende com tanta vontade, com tanta determinação essa categoria policial e bombeiro militar que precisa tanto e precisa de respeito, precisa ser respeitada. E já que o Estado não o faz de forma voluntária, nós vamos agora exigir respeito por parte do Estado. Tá certo, muito obrigado para você que ficou conosco até agora e siga com a gente.
8 horas da manhã pelo horário de Brasília, pelo horário do Rio de Janeiro, capital informal do Brasil, nas próximas 2 semanas.